Luciana, sou aqui da Comissão de Ensino do Centro de Saúde. Gostaria de convidar para essa nossa aula de hoje, a doutora Carolina Heleno, nossa dermatologista aqui do Centro de Saúde. Bom dia a todos, meu nome é Caroline, eu sou médica dermatologista do Centro de Saúde Escola Geraldo de Paula Souza, e eu vou falar hoje sobre os sinais cutâneos de abuso e negligência no idoso. Bom, vamos começar então com a definição, né? O que seria a violência contra o idoso? Segundo a OMS, é um ato único, repetido, ou a falta de ação apropriada ocorrendo em qualquer relacionamento em que exista uma expectativa de confiança que cause dano ou sofrimento a uma pessoa idosa. A violência contra o idoso, ela é uma questão social que afeta a saúde e os direitos humanos, por isso que é tão importante detectar e intervir, porque esse tipo de violência ele pode levar a implicações na saúde daquele idoso a longo prazo, descompensação de doenças crônicas, aumenta o risco de morte em até 3 vezes do que os outros indivíduos e também leva a um alto custo emocional e social. E quem é o idoso hoje no Brasil? Conforme estabelecido pelo Estatuto do Idoso, é qualquer pessoa com idade maior, igual ou maior do que 60 anos, né? E em relação ao processo de envelhecimento, né, nós temos 2 caminhos a seguir. A senescência, que seria o envelhecimento normal, e a salinidade, que seria o envelhecimento patológico, que aí estariam incluídas as doenças que acometem mais as pessoas idosas, doenças crônicas cardíacas, câncer, entre outros. É importante a gente ter atenção que a violência ela não é só a agressão física, a gente tem inúmeros outros tipos de violência e é importante que o profissional de saúde saiba reconhecer, identificar todas essas formas de violência. Aqui nessa tabela, eu trouxe as principais formas de violência contra a pessoa idosa. Eu vou falar detalhadamente de cada uma, iniciando pela negligência. A negligência, ela é a forma mais comum de violência contra a pessoa idosa, é quando os responsáveis deixam de oferecer os cuidados básicos, por exemplo, relacionados à higiene, à saúde, abandono, entre outros. A violência física é quando se utiliza de força para obrigar o idoso a fazer o que ele não quer, utiliza-se de maus tratos, pode ter lesões visíveis ou não, provocando dor, incapacidade e até morte. A violência sexual é quando a pessoa idosa é obrigada a praticar, estando ou não em condição de vulnerabilidade, ou ela é incluída contra sua vontade em alguma forma de ato sexual. A violência psicológica ou emocional é um tipo de agressão sem contato físico, às vezes muito difícil da gente conseguir identificar. Elas são as agressões verbais, gestuais, têm o objetivo de aterrorizar, humilhar, restringir liberdade, isolar do convívio social e prejudicam bastante a autoestima e o bem-estar do idoso. Temos a violência financeira ou material, que seria a exploração ilegal dos idosos, o uso consentido ou não dos seus recursos financeiros e patrimoniais. E a autonegligência, que aí é praticada pelo próprio idoso, quando ele se autoabandona, ele não tem mais os cuidados com a própria saúde, com a segurança, aqueles cuidados mínimos necessários. Eu trouxe um pouquinho sobre o período que a gente está, né, o período de pandemia, porque por conta do distanciamento social, a gente teve um aumento da exposição desses idosos, né, eles ficaram confinados em casa, juntos com os familiares, e estavam mais expostos a agressões, ameaças, e também por conta dessas incertezas da doença, foram obrigados a tomar decisões sobre as suas vidas, sobre os bens, contra a sua vontade. Isso levou a um aumento de vulnerabilidade, aumento dos índices de depressão e até tentativas de suicídio. Aqui tem aproximadamente 240 casos notificados e os idosos do sexo feminino foram mais afetados. No ano de 2020, também foram registradas pelo CINAM 1.787 notificações de violência aqui no município de São Paulo. E a gente sabe que, mesmo com esse tamanho enorme de notificações, o abuso de idosos ainda é muito subnotificado. Aqui nós temos a distribuição do ano de 2020, dos casos de violência, né, os tipos de violência, sendo que a violência física
elas é mais do que a metade dos casos notificados. E a psicológica e moral, ela vem em segundo lugar, mas nós sabemos que, por ser difícil de identificar e até difícil do idoso relatar esse tipo de violência, pode ser que esses números sejam bem maiores. Temos dados também aqui de 2017, né, demonstrando que, em relação à violência física, nós temos os filhos como os principais agressores, e isso se repete também quando a gente fala da violência psicológica ou moral, também o filho como principal agressor, mostrando que a próprio convívio familiar já é um local de risco para esse idoso sofrer violência. Como a gente vai identificar e o que a gente vai fazer quando a gente tiver uma suspeita de que um idoso esteja sofrendo violência? Bom, temos uma opção que seria um teste de triagem. O IAF e colaboradores, eles criaram e validaram o índice de suspeita de abuso de idosos, que é o ISE. Esse teste de triagem ele só serve para idosos que não têm distúrbios cognitivos, e ele consta de 6 questionamentos. O primeiro questionamento, ele pode ser positivo e não indica suspeita, mas qualquer um dos demais com positividade já indica que a gente precisa fazer uma investigação mais aprofundada. Aqui eu trouxe para exemplificar esse teste de triagem, lembrando que a primeira pergunta, ela, com a resposta positiva, ela não considera suspeita, e que a última pergunta, ela é feita ao profissional. Então, a primeira pergunta é se você já confiou nas pessoas para alguma das seguintes coisas: tomar banho, vestir-se, fazer compras, fazer transações bancárias ou refeições. E a partir de agora, todas elas já indicam suspeita. Se alguém o impediu de obter alimentos, roupas, medicamentos, óculos, aparelhos auditivos, cuidados médicos, ou de estar com a pessoa que gostaria de estar. Se ficou chateado porque alguém falou com você de uma maneira que fez se sentir envergonhado ou ameaçado. Se alguém já tentou forçar a assinar papéis ou utilizar dinheiro contra sua vontade. Alguém fez sentir medo, tocou em você de maneira que você não queria ou te machucou fisicamente. E a pergunta para o profissional seria, lembrando que o abuso de idosos pode estar associado a descobertas como contato visual deficiente, natureza retraída, desnutrição, problemas de higiene, cortes, hematomas, roupas inadequadas ou problema de conformidades com a medicação, e se o médico já percebeu algum desses sinais nos últimos 12 meses. Temos uma alternativa a esse teste de triagem, que é simplesmente perguntar sobre maus tratos em alguns idosos de alto risco, né? O que seriam esses idosos? Quais seriam esses idosos? Primeiramente, uma situação de vida compartilhada entre o paciente e o cuidador. E em relação ao idoso, a presença de demência, de isolamento social, e em relação ao cuidador, se o cuidador tem alguma doença mental, por exemplo, depressão, se ele abusa de substâncias, se tem uma dependência muito importante do paciente, como, por exemplo, a dependência financeira. E quando a gente deve suspeitar, né? Além desse teste de triagem positivo, que já comentamos, também os achados clínicos sugestivos, que seriam as lesões físicas, quando a gente vê uma falha do cuidador em administrar medicamentos, a apresentação tardia para cuidados médicos, aquele paciente que falta muito, que não toma as medicações, que não consegue compensar, um tratamento insuficiente da dor, paciente que está muito sedado, com a higiene precária, desnutrição, e também o paciente que tem lesões e a história não está batendo com o surgimento daquelas lesões. Se a gente observa que o paciente apresenta lesões físicas, primeiro, a gente tem que perguntar como ocorreu, obter um histórico médico e cirúrgico completo, questionar quem é o cuidador, quem é responsável pelas medicações, sempre documentar bem essa natureza da relação entre paciente e cuidador, lembrando da gente sempre usar uma linguagem simples, tranquila, sem tom de julgamento, e deixar tudo registrado no prontuário, porque esse prontuário ele pode ser prova futuramente desse abuso. Então, agora vamos entrar na dermatologia, né? Quais seriam os sinais dermatológicos de abuso de idoso? Então, assim, primeiramente, não existe uma lesão específica. A maioria dessas lesões, elas podem ser confundidas com os próprios sinais do envelhecimento normal e também com doenças dermatológicas. Então, é muito difícil da gente distinguir das doenças e do envelhecimento. E é importante sempre examinar a pele do corpo inteiro, incluindo a genitália.
trouxe aqui umas tabelas com alguns tipos de lesões que são mais sugestivas de abuso e também alguns imitadores dermatológicos desse tipo de lesão. Então, iniciando pela violência física, né? Muito comum a gente ver nos idosos lesões purpúricas, cicatrizes, e a gente sabe que existem sinais do envelhecimento normal que podem levar a esse tipo de lesão, que seria a dermatoporose, por exemplo, que inclui a púrpura senil, que são lesões purpúricas, e também as cicatrizes hipopigmentadas angulares. Temos também, em relação a lesões purpúricas, as vasculites, as vasculopatias, as próprias púrpuras, lesões também não intencionais que podem ocorrer decorrente a quedas, por exemplo, e as lesões que a gente vai suspeitar mais, que a gente vai acender aquela luz de, olha, acho que pode estar acontecendo algum abuso em relação a esse idoso, que seriam lesões muito grandes, com mais de 5 centímetros, ou uma lesão de defesa no dorso da mão direita, quando o paciente tenta se proteger, ou se a lesão se assemelha ao objeto usado, por exemplo, tem um formato de um sapato ou de uma fivela do cinto, se está localizada no rosto, do lado direito do braço ou no dorso, que aí também significa que o paciente pode ter tentado se defender, ou púrpura restrita só às áreas expostas para fora da roupa, ou múltiplas lesões em diferentes estágios, então, lesões recentes, lesões em processo de cicatrização, mostrando que aquela lesão está sempre ocorrendo, é uma coisa repetitiva. E lesões nos punhos e tornozelos sugestivas de que o paciente está sofrendo algum tipo de contenção, está sendo amarrado. Aqui eu trouxe alguns exemplos dos imitadores de abuso, iniciando pela dermatoporose, que é o mais comum, a gente vê em muitos idosos, que inclui a púrpura senil, que pode ser chamada também de púrpura solar ou actínica, que são essas lesões purpúricas que acometem mais comumente os membros superiores desses pacientes. A atrofia da pele, a gente vê que o paciente idoso tem uma pele fina, é fácil de preguiar. As pseudocicatrizes brancas, essas pseudocicatrizes brancas, elas ocorrem por ruptura de colágeno dérmico, isso decorrente da idade, e esse tipo de pele, né, que é a pele dermatoporótica, ela tem maior chance de ter lesão, de machucar por pequenos traumas, de lacerar. Outro imitador de abuso são as vasculites. As vasculites, elas têm múltiplas etiologias, a gente tem vários tipos de vasculites a depender da espessura dos vasos, eu não vou entrar nesses detalhes, mas só para mostrar que a gente tem lesões que podem ser confundidas, então a gente pode ter presença de púrpura, lesões urticadas, lívedo reticular, que são como se fossem um rendilhado, que a gente observa que são feitos de vasos, nódulos, placas, inclusive com úlceras necróticas, como a gente vê aqui na foto, lesões necróticas, lesões purpúricas. Isso tudo pode ser confundido com abuso e, na verdade, é uma doença dermatológica, uma doença inflamatória. Temos também as vasculopatias, que são distúrbios aí que são semelhantes às vasculites na característica clínica, mas, ao mesmo tempo, elas não são inflamatórias, elas são distúrbios não inflamatórios. A gente divide as vasculopatias em distúrbios oclusivos e não oclusivos. Eu trouxe alguns exemplos, os oclusivos por obstrução, ou fechamento de vasos, e os não oclusivos por hiperreatividade dos vasos. Eu trouxe a necrose induzida por heparina, que está aqui na foto. A gente não sabe ao certo ainda a fisiopatologia, ou por que acontece, mas geralmente acontece no local de aplicação. E temos a vasculopatia livedoide, que leva a úlceras, leva a cicatrizes brancas, esteladas. E que eu trouxe um comparativo, né? Um sinal de abuso versus um sinal de envelhecimento normal, que são essas situações que a gente vai encontrar no dia a dia, que a gente vai precisar diferenciar. Então, uma lesão purpúrica defensiva no dorso da mão direita e, ao mesmo tempo, lesões purpúricas de púrpura senil. E as cicatrizes hipopigmentadas angulares. Em relação à violência física, nós também temos a presença de lesões bolhosas. Então, como doenças dermatológicas que não são abuso, podem ser confundidas com bolhas de fricção, as doenças bolhosas autoimunes, às vezes uma dermatite de contato, mas se ela tiver semelhança ao objeto utilizado, por exemplo, semelhança à ponta de um cigarro, ou uma distribuição em meias e em luvas que podem sugerir uma queimadura por imersão, ou uma sensibilidade muito grande, muita dor, a gente deve desconfiar de que talvez possa estar ocorrendo algum abuso.
trouxe aqui para exemplificar uma doença bolhosa autoimune, que é o pênfigo. Nessas fotos, o pênfigo a gente tem alguns tipos, nessas fotos eu trouxe o pênfigo vulgar, que é uma doença de autoanticorpos contra as desmogleínas, que fazem descolamento da pele e surgimento de bolhas. São bolhas flácidas, às vezes a gente não consegue ver a bolha, especificamente aqui até tem uma nessa foto, mas a gente tem o descolamento da pele por conta da ruptura dessas bolhas e o sinal de Nichols, que é quando a gente passa o dedo pela pele, a gente nota que a pele toda em volta daquela bolha, ela descola também. São doenças graves que podem até ser fatais. Temos também o pênfigoide bolhoso, que é mais comum, inclusive, nos idosos do que o pênfigo, que é também uma doença contra algumas proteínas de barreira da barreira cutânea, que seria o BP180, o BP 230. Nesse caso, são mais profundas as bolhas, então a gente vê que as bolhas elas não são tão flácidas, elas são mais tensas, né? A gente consegue ver bastante bolhas ainda íntegras, pode ser bastante extensa, pode ser bastante grave também e levar a óbito. E aqui eu trouxe um comparativo, um sinal de abuso, versus uma bolha por fricção, no caso aqui, esse primeiro é uma queimadura em bota, que aí seria por imersão, e aqui só bolhas de fricção, às vezes um sapato que está fazendo uma irritação maior por conta do atrito, um sapato mais apertado. Em relação também à violência física, a gente pode ter sinais também no couro cabeludo, são menos comuns, mas seriam, por exemplo, uma alopecia traumática, uma alopecia de tração, e que pode ser confundida com alopécias cicatriciais. Trouxe aqui alguns exemplos de alopécias cicatriciais que não são abusos, são imitadores, são doenças dermatológicas. Então, trouxe a alopécia frontal fibrosante, que antigamente era bem rara, mas cada vez a gente está vendo com mais frequência, que é uma alopécia cicatricial linfocítica, que a gente vê um recesso dessa linha de implantação do couro cabeludo, perda das sobrancelhas. Temos a alopécia por lúpus eritematoso discoide, por exemplo, que também é uma alopécia cicatricial, mas a gente consegue ver no aumento que a gente tem lesões descamativas de lúpus discoide. E temos a alopécia cicatricial central centrífuga, que a gente não sabe exatamente ainda o porquê que ocorre. Tem algumas hipóteses de que seja por uso de alisantes, ocorre mais na população negra. Pode ser também por tração, tem várias suspeitas, mas ninguém sabe ao certo ainda o porquê que ela ocorre, mas que faz uma alopécia cicatricial que pode ser confundida com alopécia de tração, por exemplo, ou uma alopécia traumática. Ou se a alopécia de tração, essa entra tanto como imitadora de abuso, como também pode ser um sinal de abuso, né? Se a gente está pensando numa alopécia por tração por conta de apliques, por conta de tranças que fazem, são tranças muito apertadas, que puxam os fios, que fazem essa tração no fio, então, seria basicamente uma doença dermatológica. A gente vê que é uma alopécia que ela pode ser cicatricial ou não. Inicialmente, ela não é cicatricial, mas com a tração repetida, ela pode se tornar cicatricial, e isso pode acontecer também como uma forma de abuso. Em relação às lesões por negligência, temos as lesões mais sugestivas de abuso, que seria o paciente que está desidratado, que tem uma má higiene oral, uma má higiene geral, que mostra agravamento das doenças, não toma as medicações, ou que tem úlceras de decúbito com odor fétido, mostrando que não está havendo um cuidado adequado com aquela ferida, ou úlceras de decúbito fora da região sacral ou lombar, que seria mais comum, mostrando que talvez aquele paciente esteja sendo mal posicionado, com uma posição viciosa ruim. Temos também os sinais cutâneos de deficiência nutricional, e aí entra também a pellagra, que tem o colar de casal, eu vou mostrar mais para frente para vocês, e infestações, como, por exemplo, miíase, feridas e etc. E temos alguns confundidores, que seriam a fotodermatite não nutricional, que pode simular uma pellagra, algumas síndromes paraneoplásicas, que podem simular, inclusive, agressões físicas, e também podem simular deficiências nutricionais, e efeitos colaterais de drogas. Aqui eu trouxe inicialmente a pellagra, que ela pode ser um sinal de negligência, né? Um paciente que não está sendo bem alimentado, que está sendo desnutrido, que tem uma dieta pobre em proteínas, em vegetais verdes, em frutas,
que seria a deficiência da vitamina B3, niacina, é uma fotodermatite, ou seja, as lesões elas ocorrem em áreas fotoexpostas. Aqui a gente vê uma lesão em bota, que é típica, a lesão em colar de casal, mas a gente vê acometimento também de outras áreas expostas, como a face e o dorso superior. Temos aqui uma outra fotodermatite, mas nesse caso ela não é um sinal de abuso, que é a dermatite actínica. Ela é uma doença imunomediada. Fotoalérgenos endógenos são os prováveis causadores, a gente ainda não sabe ao certo quais são eles. Às vezes a gente também tem fotossensibilidades por medicações, e que podem causar lesões que podem confundir com uma deficiência nutricional ou uma pellagra, como, por exemplo, essas lesões aqui no V do decote, essas lesões mais liquenificadas que lembram as lesões cervicais da pellagra, e outras lesões em áreas fotoexpostas, eritema, descamação. Aqui sobre as síndromes paraneoplásicas, que também podem simular, eu vou começar pela dermatomiosite, já que a gente começou falando da pellagra, né? Que também pode fazer essa lesão cervical em área fotoexposta, que pode simular uma fotossensibilidade, que pode simular uma deficiência nutricional, mas que a gente também vai encontrar outros achados, como o heliotropo, as pápulas de Gotron aqui nas interfalangianas, nas articulações. E também, em relação ao que falamos mais lá na frente, em relação aos pênfigos, temos o pênfigo paraneoplásico, que também pode simular aquelas lesões bolhosas, pode simular uma lesão de agressão. Ainda sobre os imitadores de abuso, nas reações medicamentosas, eu não coloquei foto aqui, mas temos a fotodermatite, que pode lembrar aquela dermatite actínica, que pode fazer lesão em área exposta por conta de fotossensibilidade induzida por medicação. Temos os exantemas e temos a síndrome de Stevens-Johnson e necrólise epidérmica tóxica, que entram na mesma doença. O que modifica é a quantidade de acometimento cutâneo. Aqui na síndrome de Stevens-Johnson temos menos de 30% de acometimento cutâneo, são lesões de descolamento da pele, secundária ao uso de medicação, muito comum o acometimento da mucosa oral, e aqui quando temos mais de 30% do acometimento, nós temos a necrólise epidérmica tóxica, que é extremamente grave e pode levar a óbito. Eu trouxe só para mostrar o diagnóstico diferencial. Aqui temos um sinal de abuso, que seria uma deficiência nutricional, que seria a pellagra, com a lesão aqui no V do decote, e a fotodermatite não nutricional, a dermatite actínica aqui na mesma localização, simulando a mesma doença, sendo que são doenças diferentes, uma delas é abuso. Em relação à violência sexual, também temos algumas lesões que são mais sugestivas de abuso, né? Como, por exemplo, uma infecção sexualmente transmissível, que tenha se iniciado recentemente, principalmente em doentes acamados, em doentes que têm alterações cognitivas. Temos também a presença de dor genital como um sinal suspeito, dificuldade de andar sem motivo claro, uma roupa íntima rasgada, manchada, sangramento genital, sangramento retal, contusões perianais. E temos algumas doenças que podem simular também esses sinais de abuso, que aí seriam doenças dermatológicas, como o líquen escleroso, o líquen plano, as fissuras anais decorrentes de constipação, que podem levar a sangramento anal, as lesões iatrogênicas pela passagem de algum catéter e maceração perineal. Eu trouxe aqui para falar um pouquinho de alguns imitadores, né? Seria o líquen escleroso atrófico genital, ele pode simular uma lesão de abuso. A gente vê placas brancas nacaradas na região genital, isso daqui decorrente de esclerose e atrofia da inflamação da doença. Pode haver fusão dos pequenos e grandes lábios. Essa pele ela é mais sensível, ela pode machucar com facilidade. Temos o líquen plano genital. O líquen plano ele pode acometer qualquer parte da pele, pode acometer mucosa. Então, eu trouxe aqui 2 exemplos na região genital, que podem simular sinais de abuso, principalmente o líquen plano erosivo. Aqui a gente vê, tem erosão da pele, tem as estrias brancas, que podem simular um sinal de abuso, mas na verdade é um líquen plano erosivo. E temos o líquen plano que não está acometendo a mucosa, está acometendo a pele normal, que mostra aqui para a gente as pápulas violáceas, planas, que são típicas da doença e que também podem simular sinais de abuso. É importante a gente lembrar
e infecções sexualmente transmissíveis de início recente, elas podem ser um indicativo de abuso de idoso. Eu trouxe aqui só para ilustrar para vocês os sinais de sífilis. A gente tem a sífilis primária, que faz uma úlcera que pode cicatrizar sozinha depois de algum tempo. É uma úlcera indolor, geralmente única. Temos a sífilis secundária, que aí já seria mais um exantema difuso, maculopapular, pode acometer as palmas e plantas. E temos a sífilis terciária, onde a gente pode ver gomas, pode ver placas granulomatosas psoriasiformes, nódulos. E as outras doenças sexualmente transmissíveis, né? O cancro mole, que aí também é uma úlcera genital mais dolorosa, com o fundo mais sujo. Pode haver acometimento de linfonodos, de drenagem. O condiloma combinado pelo HPV, que são as verrugas genitais. O herpes genital, que pode levar a pústulas, a vesículas, ulcerações superficiais, as ulcerações, o linfogranuloma venéreo pela clamídia, que pode fazer uma úlcera inicialmente que desaparece rapidamente, geralmente a gente não vê no exame clínico, mas faz acometimento de linfonodo, com bubão, com drenagem de secreção purulenta, e a gonorreia, causada pelo gonococo, uma uretrite, que tem descarga de secreção purulenta. Aqui, só para a gente fazer o comparativo de diagnóstico diferencial, aqui nós vemos contusões perianais, que foi pós-abuso sexual, e aqui um líquen escleroso já bastante avançado, com desaparecimento do clitóris, fusão de pequenos e grandes lábios. E o que a gente vai fazer quando a gente tem essa suspeita ou a gente identifica que um idoso esteja sofrendo abuso? Primeiro que esse idoso pode chegar para qualquer profissional de saúde, não vai chegar só para o médico. E se a gente notar que tem alguma suspeita, a gente deve fazer uma discussão multiprofissional, fazer monitoramento desse idoso, visita domiciliares, sempre utilizando uma escuta acolhedora, qualificada. E o que é muito importante é preencher a ficha de notificação de violência do SINAM, que é o Sistema de Informação de Agravos de Notificação. Lembrando que a notificação está no Estatuto do Idoso, ele prevê que os casos de suspeita ou confirmação de violência contra idosos são objeto de notificação compulsória. Então, lembrando que não é só o caso confirmado, mas também o caso suspeito. Que a notificação, ela não é denúncia, ela é sim uma ferramenta que pode ajudar na promoção de políticas públicas, faz com que a gente conheça as formas de violência, qual é o perfil das vítimas, o perfil dos agressores, para que a gente possa desenvolver ações de prevenção, promover assistência adequada desses pacientes, desses idosos. A Secretaria Municipal de Saúde daqui de São Paulo, ela orienta que a gente comunique a violência para o Conselho do Idoso, o Ministério Público ou Defensoria Pública, e após fazer a notificação, será acionada uma rede de atenção e proteção. Podem ser necessários alguns agendamentos específicos, aí vai depender de cada caso, consultas médicas, atendimento psicológico, atendimento com serviço social, outras especialidades. Eu trouxe aqui para ilustrar, que é da cartilha daqui do Núcleo de Prevenção da Violência da Secretaria Municipal de Saúde, um esquema orientando como deve ser feita a abordagem desses pacientes, né, desde o acolhimento, a notificação, a fazer o projeto de terapêutico singular em relação àquela família, aquela questão de abordagem multiprofissional, notificação e como deve ser feito o acompanhamento na UBS. E quais são os desafios que a gente tem hoje? Primeiro, a gente tem algumas dificuldades em relação aos profissionais de saúde nessa abordagem desse paciente, por conta de desconforto em fazer as perguntas que são necessárias, hesitação em intervir, às vezes a preocupação em violar a confidencialidade, não saber se fazer a notificação seria violar a confidencialidade, às vezes falta de conhecimento dos sinais, dos tipos de violência, ou às vezes também despreparem para lidar com esse tipo de situação. A gente sabe que a equipe de saúde ela tem que identificar esses sinais, tanto os diretos que seriam vistos no exame físico, como também os sinais indiretos, às vezes alguma fala do paciente que chama atenção, alguma discordância entre o que a gente
está vendo, como que o paciente está falando, aprofundar o conhecimento nas relações dos familiares, a relação social daquela população que está sendo atendida pela área de abrangência da unidade, estar atento para as políticas públicas voltadas para os idosos, construção de redes de apoio efetivas. E é importante que a gente, identificando a violência contra o idoso e também conhecendo esses direitos fundamentais, a gente pode levar à humanização desse cuidado e maior dignidade para a pessoa idosa. Obrigada. Gostaria de saber se a gente poderia fazer agora uns 10 minutos de intervalo, são 10h42. A gente volta, que horas que tá bom para você, doutora Carol? 10h50, pode ser? Novamente, vamos retornar aqui à aula nossa com a doutora Caroline Helena. Acho que já fizemos um intervalo de 10 minutos. E acho que todos vocês já viram no chat aí a frequência, certo? Bem-vindos novamente. Obrigada. Voltando, vamos para a segunda aula. A segunda aula é sobre os cuidados que a gente deve ter com a pele do idoso. Para quem está chegando agora, eu sou a Caroline, sou médica dermatologista do Centro de Saúde Escola Geraldo de Paula Souza. Vamos falar um pouquinho sobre o envelhecimento da pele. Essa parte eu vou passar bem rapidinho, porque a gente já teve essa aula com o Dr. Ciro, mas só para dar uma lembrada, porque tem muita relação com o que eu vou falar, a gente precisa estar com isso bem fresquinho na mente. Então, sobre o envelhecimento da pele, né? A gente sabe que o envelhecimento da pele, ele é influenciado por múltiplos fatores, os fatores ambientais, os genéticos, hormonais, metabólicos, e a gente tem o envelhecimento intrínseco e o envelhecimento extrínseco. Envelhecimento intrínseco, existem algumas teorias que seriam o envelhecimento celular, a perda da capacidade proliferativa das células, a deficiência na capacidade de reparação do DNA, o estresse oxidativo, as deficiências hormonais. E o envelhecimento extrínseco estaria relacionado à radiação ultravioleta, aos danos pelo tabagismo, pela poluição e o estresse mecânico. Trouxe para ilustrar a pele normal, para poder a gente conseguir entender como é que ocorrem essas alterações. Então, aqui, só para quem não conhece muito da parte da pele, da histologia da pele, nós temos a hipoderme, que seria o tecido subcutâneo, onde temos a gordura. Teríamos a parte média da pele, que seria a derme. É nessa parte daqui que encontramos os vasos, as glândulas, os folículos pilosos. Aqui a gente tem colágeno, fibra elástica. E temos a epiderme, onde encontramos as células chamadas corneócitos. Temos uma parte superficial que é bem importante a gente conhecer, que é o extrato córneo. Na epiderme, esses corneócitos, à medida que eles vão amadurecendo, eles vão subindo e perdendo o núcleo e se achatando até que, enfim, eles descamam, que é a descamação normal da nossa pele. É importante também conhecermos o conceito de barreira cutânea. A pele é considerada uma barreira cutânea, esse conceito de tijolo e argamassa, ela é uma proteção para o nosso corpo. Os corneócitos é como se fossem os tijolos, as lamelas lipídicas intercelulares é como se fosse uma argamassa, e os corneodemossomas mantêm os corneócitos ligados uns aos outros. É muito importante a gente ter essa barreira cutânea sempre íntegra, porque ela protege dos agentes externos, dos micro-organismos, como também ela faz com que a gente não perca a água da pele para o ambiente. Com o envelhecer, nós temos alterações nessa barreira cutânea. Eu trouxe aqui para vocês entenderem um pouquinho. A gente tem uma redução do turnover do extrato córneo, ou seja, tem uma renovação celular mais lentificada, e aí esses corneócitos que eram para estar descamando, eles ficam empilhados e se torna a pele mais grosseira, mais áspera. Temos também um mecanismo de reparação celular mais lento, que leva a um retardo na cicatrização de feridas. Temos as exposições das terminações nervosas que estão na derme aos estímulos externos, isso pode levar ao prurido, que é a coceira. Temos alterações também na camada de lipídios, aquela que fica entre os corneócitos, com redução da síntese de ceramidas, redução dos fatores naturais de hidratação, levando à xerose, que é a pele seca.
Na derme, que é aquela camada mais central, nós temos também alterações, que seria a redução da espessura, a gente tem redução dos fibroblastos, redução do colágeno, redução dos mucopolissacarídeos, redução do número de cristas epidérmicas, e essa redução dessas cristas leva a uma menor adesão entre a epiderme e a derme. Isso daí faz com que a pele esteja mais suscetível a traumas e formação de bolhas e descolamento. A gente tem uns feixes de colágenos dérmicos menos compactados, as fibras elásticas mais fragmentadas. Todas essas alterações, elas levam à perda do turgor cutâneo, levam a pele a ficar mais suscetível a trauma superficial, formação de bolhas, principalmente nas áreas de pressão. Que eu trouxe essa foto para a gente fazer um comparativo, né? Nós temos aqui uma pele jovem e aqui a pele do idoso, mostrando essas alterações que eu acabei de falar. Então, aqui a gente já percebe que a gente tem menos vasos, a gente tem as fibras elásticas e o colágeno mais fragmentado, a gente tem uma redução das cristas epidérmicas, isso leva a uma menor adesão da epiderme e a derme. Agora vamos falar um pouquinho sobre quais são os sintomas e os sinais mais encontrados na pele do idoso e como que a gente vai ter os cuidados para evitar ou corrigir esses problemas. Então, a queixa mais comum, disparado, é a pele seca. E a pele seca, ela leva ao prurido, à coceira. Então, quais são os fatores que levam a gente a evoluir com a pele seca, né? Primeiro, os idosos, eles têm uma diminuição da água do extrato córneo. Lembra que o extrato córneo é aquela camada mais superficial que eu mostrei na imagem. Temos uma redução da camada lipídica também, que fica no extrato córneo, aquela que liga também os corneócitos, que faz com que a gente tenha menor perda de água. Temos redução das glândulas, da função das glândulas sebáceas, das glândulas sudoríparas, alterações hormonais, doenças sistêmicas podem levar à pele seca, também o uso de medicações em excesso, os hábitos inadequados, principalmente os hábitos de banho, e também as agressões externas e climáticas. Como que a gente vai agir quando a gente tem um paciente com a pele seca e a gente precisa restaurar essa barreira? Primeiro são os cuidados com a limpeza. A limpeza ela deve ser feita porque ela elimina debris, secreções, micro-organismos, mas a gente tem que lembrar que a pele do idoso, como eu falei, ela é mais sensível a traumas. Então, por isso que a gente tem que evitar o uso de buchas, escovas, esponjas, evitar ficar esfregando com força a pele do idoso. Ainda em relação ao banho, a gente tem que escolher um sabonete mais adequado. Os sabonetes acabam ressecando muito a pele dos idosos. Então, preferir sabonetes glicerinados ou, hoje, sabonetes mais modernos, que são os sabonetes sintéticos, os detergentes sintéticos ou Sindex, que são compostos de ácido esteárico e eles preservam mais o pH da pele e são menos adstringentes. Sem conflito de interesses, eu trouxe alguns exemplos para vocês de alguns sabonetes que são Sindex que a gente tem no mercado. Ainda em relação ao banho, a gente tem que lembrar que a temperatura da água também influencia no ressecamento da pele, então os banhos eles têm que ser mornos, frios ou mais rápidos, assim, menos de 5 minutos, aquele banho que molhou rapidinho, passou o sabonete, já saiu. O sabonete tem que ser pouco, de preferência passar sabonete apenas nas áreas que tem cheiro, ou seja, axilas, genital, pés e mãos, não precisa ficar ensaboando o corpo todo. Quando for secar, tem que secar suavemente, sem esfregar com força, para não machucar a pele do idoso, e logo em seguida, hidratar essa pele. Em relação à hidratação, que é fundamental para a gente restaurar essa barreira cutânea, a gente tem que lembrar que a hidratação ela vai melhorar a elasticidade e que a gente não deve usar qualquer hidratante. O hidratante tem que ser um bom hidratante. E o hidratante ideal ele tem que conter diversos ativos juntos. Então, tem que conter umectantes, substâncias oclusivas e emolientes. Os umectantes, eles são substâncias solúveis em água, eles vão atrair as moléculas de água para essa pele, eles não devem ser usados sozinhos, mas sempre em associação com substâncias oclusivas. Geralmente, os hidratantes, eles já têm todos esses tipos de substâncias misturadas. Um exemplo de umectante mais usado seria o glicerol, mas a gente tem outros umectantes que a gente costuma usar bastante, que todo mundo já deve ter escutado falar, que seria a ureia, e hoje que está muito em alta, o ácido hialurônico.
Em relação às substâncias oclusivas, elas vão fazer com que evitar essa evaporação da água para o meio externo, elas vão formar um filme na superfície da pele, e aí temos como exemplo o petrolato, que é conhecido mais como vaselina, a lanolina, óleo mineral, entre outros. E hoje a gente tem também a dimeticona, que é mais utilizado, e ela também entra na categoria seguinte, que seria uma substância emoliente. A substância emoliente são os lipídios de óleo, eles vão preencher aquelas fendas entre os corneócitos, recuperando aquela lamela lipídica que a gente acaba perdendo ao longo da vida. Eles têm uma textura agradável, então aí entra a dimeticone, propilenoglicol, entre outros. Em relação a outras alterações, né? A gente falou da xerose, agora vamos falar da pigmentação. Com o decorrer do passar dos anos, né? Com o envelhecimento da pele, a gente tem uma redução do número de melanócitos ativos, isso leva a uma menor capacidade de bronzear, a gente acaba tendo uma menor proteção contra a radiação ultravioleta, e a gente sabe que a exposição à radiação ultravioleta vai levar a discromias, tanto hipercromia como hipocromia da pele, formação de radicais livres, mutação no DNA, inibição da apoptose celular, e isso pode aumentar o risco de neoplasias malignas da pele. Além disso, com a idade a gente vai tendo alterações da imunidade cutânea, com redução da função dos linfócitos, menor produção de citocinas, menor número de células de Langerhans, e isso também facilita a indução tumoral e também aumenta o risco de infecções. Aqui eu trouxe para exemplificar algumas discromias e também em relação a lesões que podem evoluir com câncer de pele. Trouxe aqui, a gente vê, consegue ver minha seta, né? Sim. A gente consegue ver aqui as hipercromias, melanoses solares, aqui também nessa foto. Temos essas lesões mais queratósicas, que são lesões pré-malignas, são as queratoses actínicas. E aqui temos, inclusive, uma lesão tumoral no braço dessa paciente, que tem bastante fotodano. Aqui eu trouxe também para exemplificar, nós vemos que tem uma pele aqui com bastante fotodano, a gente chama essa região aqui danificada de elastose solar, que é a pele mais grossa, com esses sulcos bem pronunciados. E nessa mesma foto a gente consegue perceber uma lesão que às vezes não é vista pelo paciente, essa lesão é no dorso, com ulceração, com áreas mais pigmentadas, que quando a gente amplia na dermatoscopia, a gente vê que são lesões que a gente chama de raio de roda, sugestivas de um carcinoma basocelular, que é muito relacionado à exposição solar. Então, a gente vê que tem uma pele bem fotodanificada. Aqui temos uma outra lesão. Essa lesão aqui, o paciente ele consegue perceber com maior facilidade, é uma lesão maior, uma lesão exofítica, é uma lesão que contém algumas crisálidas, é uma ulceração central, essa formação como se fosse um vulcão. Na verdade, esse daqui é um carcinoma espinocelular tipo queratoacantoma, que a doutora Tatiana já conversou com vocês na última aula. Então, quais são os cuidados que a gente deve ter para evitar essas hipercromias, hipocromias, o dano solar, o risco de câncer de pele? Principalmente incentivar uma rotina para esse paciente, uma rotina que contenha proteção solar, limpeza, hidratação. A gente sempre deve avaliar a deficiência de vitamina D para esses pacientes, mas sempre preferir a suplementação oral, sem orientar uma exposição solar prolongada, pelo risco de aumentar os danos à pele e aumentar o risco de câncer de pele. A mais importante da nossa conduta é a fotoproteção, sem dúvidas. A fotoproteção, ela diminui o fotoenvelhecimento, ela diminui o risco de doenças. Aqui a gente vê uma paciente com bastante fotodano, a gente vê que a paciente tem melanoses solares, tem queratose actínica, e aqui no cantinho, no epicanto medial, a gente vê que tem um carcinoma basocelular. Como a gente vai fazer essa fotoproteção? Primeiro, evitando exposição solar, principalmente nos horários com o sol mais forte. E a gente pode utilizar também de alguns artifícios para evitar a exposição solar direta, que é o uso de chapéu, óculos de sol, as roupas de proteção com proteção ultravioleta, o uso de filtros solares. Lembrando que os filtros solares eles têm que ter fator de proteção 30 ou maior. Então, como são feitos, do que é feito os protetores solares, né? A gente tem os protetores químicos, os protetores físicos e os protetores que são tanto químicos quanto físicos. Em relação às substâncias que compõem um protetor químico, temos os protetores UVB,
que são os aminobenzoatos, os cinamatos, os salicilatos e as benzofenonas. E temos os protetores, tanto UVA quanto UVB, que seria a oxibenzona. Em relação aos protetores físicos, nós temos os protetores UVA e UVB, o dióxido de titânio e o óxido de zinco. Lembrando que a grande maioria dos protetores solares que temos hoje no mercado, eles têm componentes químicos e físicos no mesmo produto. Reforçando mais uma vez que é muito importante a gente avaliar o fator de proteção solar, ou o FPS, ele tem que ser maior do que 30. O FPS ele é um padrão internacional para avaliar a eficácia daquele protetor. Ele se baseia na prevenção do eritema, que seria a vermelhidão, a queimadura solar pelo UVB. Então, ele vê quanto que aquela pele queima quando está usando cada tipo de protetor e dá uma gradação. Agora, falando das úlceras, que também são alterações frequentes na pele do idoso, né? Existe uma associação entre a cicatrização deficiente e o encurtamento dos telógenos, dos telômeros, desculpa, e isso acontece ao longo da vida. Algumas comorbidades associadas, que a gente encontra muito nos idosos, elas levam a maior chance de ulceração, a uma maior dificuldade de cicatrização, que são, por exemplo, a diabetes, a doença arterial periférica, a insuficiência venosa. Quais são os cuidados que a gente tem que ter quando a gente vê um paciente, a gente desconfia que seja uma úlcera venosa? Primeiro, incentivar exercícios diários, exercícios aeróbicos. Orientar aquele paciente a evitar ficar de pé muito tempo ou sentado com as pernas para baixo por muito tempo, sempre pedir para ele deixar as pernas mais elevadas sempre que puder. Ingerir água com frequência, sempre ficar inspecionando as pernas regularmente para poder observar se está tendo surgimento de alguma úlcera já inicial para começar o tratamento antes de deixar aquela úlcera aumentar. E a utilização de meios de compressão, sempre orientados pelo médico. Em relação às úlceras de pressão, que também são muito comuns, principalmente nos idosos mais acamados, elas ocorrem por uma pressão prolongada, principalmente na região de proeminências ósseas. Os principais fatores são tanto a pressão como o atrito e também a umidade, principalmente naqueles idosos que utilizam fralda, ocorre transpiração, as fezes, a urina, associados ao atrito. Trouxe aqui para exemplificar para vocês a gradação das úlceras de pressão, porque quando a gente pensa na palavra úlcera, a gente já pensa numa perda de substância, e, por exemplo, a úlcera grau 1, ela é apenas um eritema que não desaparece, que não acontece o branqueamento quando a gente comprime. Então, aqui temos a úlcera de grau 1. Aqui a úlcera de grau 2, quando a gente tem uma perda superficial da epiderme. A úlcera de grau 3, quando a gente tem uma perda completa da epiderme, e a úlcera de grau 4, quando já temos destruição, inclusive do tecido subcutâneo, já chegando no osso. O que a gente deve fazer para prevenir que o idoso tenha essas úlceras de pressão? Primeiro, orientar a mudança frequente de posição, de preferência de 2 em 2 horas. Evitar fazer o apoio daquele paciente em superfícies que já estejam ruborizadas, ou seja, em superfícies que provavelmente já tem uma úlcera de pressão de grau 1. Não ficar esfregando vigorosamente essa pele, manter a pele sempre limpa, seca, hidratada, preferir colchões de água, de ar, a utilização de travesseiros, colchões de espuma, como esse daqui, que é o colchão de caixa de ovo, evita a pressão em um ponto só. E também a utilização de pinços de espuma de poliuretano nas proeminências ósseas, para evitar esses apoios. A gente vê muito isso em hospital. Mas que a gente tem que se preocupar com as úlceras de pressão, em fazer um cuidado local adequado naquela ferida. Primeiro, observar se não tem infecção, para orientar a prescrição de antibiótico, aí ficaria mais a cargo do médico. Avaliação de colonização, então quem está trocando aquele curativo pode perceber se tem colonização bacteriana, e aí preferir curativos à base de carvão ativado, hidrofibra com prata, alginato. Também fazer um suporte nutricional adequado para que aquele paciente tenha capacidade de uma boa cicatrização daquela ferida, lembrar de aliviar a dor, não deixar o paciente com sofrimento, além do suporte psicológico. Temos também outras alterações de pele que ocorrem nos pacientes que têm incontinência, aí não são todos os idosos, mas pode ocorrer.
A gente tem alguns fatores de risco que a incontinência leva para a evolução do rompimento da pele, que seria, primeiro, a hiperidratação por contato com fezes e urina, um pH mais elevado, a colonização por micro-organismos, uma fricção devido ao pano da fralda, isso tudo vai levar a laceração, abrasão, infecções e também vai contribuir com as úlceras de pressão. Cuidados que a gente tem que ter com aquele paciente que tem incontinência. Primeiro, sempre utilizar produtos de limpeza suave, utilizar produtos de proteção local, lembrar de sempre tratar dermatites que estejam associadas à incontinência e sempre limpar a pele imediatamente após o episódio de incontinência, não deixar aquele paciente muito tempo com a fralda suja. Outras alterações que vemos na pele dos idosos são as alterações na vascularização. A gente já falou um pouco disso na outra aula. A gente tem uma redução da celularidade, redução dos números de vasos, uma redução da espessura daqueles vasos sanguíneos. Tudo leva à fragilidade capilar e que pode evoluir com a púrpura senil, que são essas lesões purpúricas que a gente já discutiu. Como que a gente previne tanto as lesões purpúricas como a atrofia da pele? Primeiro, evitar o uso de corticoide tópico sistêmico, porque esses corticoides eles levam a aumento da atrofia, um efeito colateral da medicação. E aí vai levar uma sensibilidade maior daquela pele, ela pode romper a pequenos traumas, pode fazer mais lesões purpúricas por rompimento daqueles vasos. Sempre procurar proteger as áreas de maior risco, principalmente os membros superiores. Evitar o uso de adesivos, que ao retirar o adesivo a gente pode lacerar aquela pele. Evitar ficar arrastando o paciente, evitar o cisalhamento, utilizar protetor solar diariamente, pois lembrando, a púrpura senil, ela também é chamada de púrpura actínica, ela tem muita relação com o dano solar daquela pele. Lembrar de recuperar a barreira cutânea, então, lembrar do uso dos hidratantes, das medidas de banho adequada e preferir vestir camisas de manga longa para proteção dos braços desse paciente. Outras alterações são as alterações dos pés, né? A gente sabe que muitas vezes durante a vida, não só os idosos, como todos nós utilizamos calçados muito inadequados para os nossos pés, muito desconfortáveis. E com o decorrer da idade, com as alterações osteoarticulares associadas ao uso desses calçados inadequados, a gente pode evoluir com calosidades, com a queratodermia plantar, que seria o espessamento da pele da planta dos pés, alterações nas unhas. E o que a gente deve fazer? Primeiro, de cuidados gerais com o pé dos idosos, né? Principalmente inspecionar regularmente os pés. A gente sabe que infecções fúngicas interdigitais ou pequenas abrasões, pequenas feridas são porta de entrada para infecções, pode evoluir com celulite, com erisipela, então é muito importante a gente estar sempre de olho nos pés desses pacientes. Evitar a remoção das cutículas, porque a cutícula ela é uma proteção para o nosso corpo, ela protege aquela região entre a unha e o dedo, para que não haja entrada de micro-organismo, não haja infecções. E nunca compartilhar materiais em manicures ou podólogos, esses materiais podem estar contaminados e pode levar a alguma infecção fúngica ou até bacteriana. E para prevenção de calos, né? O que a gente faz? Lembrando que, assim, em relação aos calos, o tratamento é a mesma coisa da profilaxia. Primeiro, a gente precisa identificar e afastar o que está causando aquela calosidade. É um sapato inadequado? É um problema ortopédico? É um vício de caminhada? É um apoio maior em uma região do pé do que na outra? Evitar o uso de sapatos apertados ou sandálias que estejam comprimindo os dedos. O desbastamento, que é a retirada daquela pele mais grossa do calo, que vai trazer um conforto ao paciente, mas se a gente não corrigir, não identificar e não afastar a causa, aquele calo ele volta para o que ele era antes e a gente tem que fazer um novo desbastamento. A proteção local, a gente pode utilizar órteses, pode utilizar palmilhas, aqueles protetores de silicone. Sempre fazer uma avaliação ortopédica, principalmente para corrigir qualquer defeito ortopédico que esteja causando aquele calo, ou então a orientação da órtese correta, da palmilha correta pelo ortopedista. E a gente pode também utilizar os queratolíticos, que são substâncias que quebram queratina e vão ajudar a afinar a pele daquela região mais grossa, daquele calo, e vão dar mais conforto ao paciente. E falando de pés ainda, a gente sabe que é muito comum o surgimento de micoses, né? Então, como que a gente vai prevenir as micoses nesses pacientes? Primeiro, lavar bem os pés com água e sabonete e lembrar de secar muito bem os pés.
O fungo, ele adora umidade, ele adora calor, e uma região muito quente e úmida é os pés, que estão sempre calçados, e a gente sempre tem suor, então sempre secar muito bem. A gente pode utilizar, inclusive, de secadores de cabelo para poder auxiliar e manter esses pés bem secos. E, se possível, utilizar calçados mais abertos, que tem uma melhor ventilação. Em relação às unhas, a gente tem diversas alterações que podem ocorrer ao decorrer da idade, alterações que são típicas da idade e alterações também que são decorrentes de doenças. Então, estão aqui alguns fatores que contribuem nessas alterações, que seriam a circulação periférica prejudicada, uma insuficiência arterial, uma insuficiência venosa, a radiação ultravioleta, traumas frequentes ao longo da vida naquele leito, na matriz ungueal, alteração do arcabouço ósseo por alguma osteoartrite, osteoartrose, a redução da taxa de crescimento típica da idade, presença de infecções, como, por exemplo, as infecções fúngicas, doenças dermatológicas, aí entra líquen plano, psoríase, doenças sistêmicas, às vezes doenças renais, doenças hepáticas podem levar a alterações nas unhas, a utilização de algumas drogas, por exemplo, quimioterápicos, a utilização de esmaltes e removedores, tudo isso contribui para alterações nas unhas. Eu trouxe aqui só alguns exemplos de alterações que a gente encontra. A traqueoníquea, por exemplo, que a gente encontra no líquen plano. A onicosquísia é muito comum, ela é a fragilidade da unha, o que a gente chama de unhas fracas. Ela ocorre muito por desidratação da unha, utilização de esmaltes, utilização de removedores, utilização de produtos químicos. A onicocriptose, que é a unha encravada, a famosa unha encravada, ela ocorre por alterações relacionadas ao uso de sapatos inadequados, traumas. Aqui a gente tem até um granuloma piogênico já se formando. A onicogrifose. A onicogrifose é uma alteração guial por espessamento, ela ocorre geralmente por trauma, dificuldade de cortar essas unhas, conhecidas como unhas em chifre de carneiro. A hiperkeratose subungueal, que a gente costuma ver muito frequentemente na onicomicose. A onicólise, que ela pode... o descolamento está um pouquinho difícil de ver nessa foto, mas a gente vê que tem aqui a unha normal e tem uma área da unha que está descolada, solta do leito. Isso pode acontecer por trauma, pode acontecer em algumas onicomicoses. E temos o hematoma subungueal, que é secundário a trauma. Quando a gente bate, ocorre um sangramento por debaixo da unha e esse sangue fica preso entre o leito e a placa ungueal. Então, que cuidados que a gente pode ter com as unhas? Primeiro, hidratar as mãos, hidratar as unhas, hidratar os pés, hidratar as unhas dos pés. O uso de sapatos adequados, sapatos confortáveis. Evitar o uso de esmaltes e removedores que levam a dano das unhas, a desidratação. Lembrar de cortar as unhas sempre após o banho, pois as unhas ficam mais amolecidas, facilita o corte, evita que machuque o paciente, evita que machuque aquele idoso. E a utilização de queratolíticos para afinamento da placa ungueal, se necessário. Bom, agora que falamos mais da parte de doenças e alterações secundárias a doenças, vamos falar um pouquinho sobre a atenuação dos sinais do envelhecimento. A gente sabe que hoje uma questão frequente nos consultórios médicos, as pessoas querendo retardar os sinais do envelhecimento, querendo manter o aspecto mais jovem. A gente tem que voltar um pouquinho lá no início da aula, lembrar o que acontece no envelhecimento intrínseco, que a gente tem durante a vida, o nosso metabolismo aeróbico normal, que vai levar a uma produção de espécies reativas de oxigênio, que são os radicais livres, e aí a gente tem um mecanismo de defesa próprio do nosso corpo, que são as enzimas antioxidantes, que vão tentar reverter o processo. E com a idade, a gente vai perdendo a funcionalidade desse sistema antioxidante, o que vai predispor a dano celular, mutação e encurtamento do telômero. Então, hoje em dia se fala muito do uso de antioxidantes para poder prevenir o envelhecimento da pele. Os antioxidantes, eles ajudam na prevenção, ajudam também no tratamento dos sinais do envelhecimento, eles ajudam a melhorar o mecanismo de defesa daquela pele.
A suplementação oral, quando a gente está querendo o antioxidante funcionante na pele, ela não está indicada, ela não ajuda. O que ajuda são os antioxidantes via percutânea. Então, a gente passar o antioxidante na pele. E um exemplo deles é a vitamina C tópica. Vamos falar um pouquinho também dos cosméticos, né? Os cosméticos, eles são produtos de funcionalidade limitada. Eles atuam mais superficialmente, são formulações mais básicas, eles não têm a capacidade de mudar nenhuma condição estrutural da pele. A maioria deles apenas vai camuflar algumas rugas, hidratar, não vai fazer as rugas desaparecer. E hoje em dia temos os cosmecêuticos, que foram introduzidos na década de 1990, são produtos mais modernos. Eles ainda assim não são medicações, mas eles já produzem algum grau de alteração na estrutura daquela pele ou da função daquela pele. Eles têm algum efeito anti-envelhecimento. Um exemplo deles são os alfa-hidroxiácidos, vão aumentar a espessura da epiderme, vão aumentar a síntese de glucosaminoglicanos, aumentar a síntese de fibras colágenas, melhorar a qualidade dessas fibras colágenas. Um exemplo muito comum que a gente escuta mais falar deles é o ácido glicólico. E temos as medicações que também agem com essa intenção rejuvenescedora. As medicações mais comumente usadas são os retinoides tópicos. São medicações que a gente vê muito uso para controle de acne, mas ela tem um mecanismo de renovação celular que vai ajudar a minimizar algumas linhas finas, algumas rugas, vai melhorar a estrutura da pele, pode ajudar no clareamento de algumas manchas, ela estimula a síntese de colágeno térmico, diminui a degradação desse colágeno e estimula esse turnover, que é essa renovação da epiderme. E aliado à combinação das medicações tópicas ou dos produtos tópicos, a gente tem os procedimentos, que são, cada um tem a sua função. A gente tem a toxina botulínica, que é na intenção de evitar o surgimento de rugas na face, principalmente as rugas dinâmicas relacionadas à contratura muscular. A gente tem os preenchimentos de ácido hialurônico. Esses preenchimentos, eles são para estruturação da pele, que ao longo da vida a gente vai perdendo essa estrutura da nossa face, a gente fala que a face vai caindo, e os preenchimentos, eles ajudam a reestruturar essa face e também ajudam a camuflar algumas rugas. Temos os bioestimuladores de colágeno injetáveis, que após injeção, a gente faz a injeção na face, por exemplo, e ele estimula a produção de colágeno e melhora a elasticidade dessa pele. Temos os procedimentos à base de luz, aí entram a luz intensa pulsada, os lasers, que fazem também renovação celular, ajudam a clarear algumas manchas. Temos o resurfacing, que aí entram os peelings e também alguns lasers, que também fazem renovação celular. E, em último caso, as cirurgias cosméticas. Como a gente faz para reduzir os sinais do envelhecimento? Adianta utilizar todos esses produtos sem fazer proteção solar diária? Não adianta. O principal produto que vai ajudar a evitar os danos e os sinais da idade são os protetores solares, é a proteção solar diária. Lembrando que tem que ser reaplicada ao longo do dia, não adianta passar protetor solar só uma vez ao dia. Mas, associado a eles, a gente pode fazer uso, sim, de produtos tópicos, como os retinoides. O hidratante é importantíssimo para a recuperação da barreira cutânea. A gente pode fazer uso, a depender da queixa de procedimentos, da toxina botulínica, dos preenchimentos, dos tratamentos à base de luz. Mas lembrando que a aparência jovem, ela não consegue ser preservada para sempre. A gente vai envelhecer, independente de utilização desses produtos, de fazer esses procedimentos, a gente vai envelhecer. Então, essa aparência jovem, ela só pode ser preservada até certo ponto. A gente tem que ficar atento e promover estratégias adequadas para cuidar dos pacientes idosos, para melhorar a saúde, lembrando de recuperar aquela barreira cutânea, de evitar os danos por doenças, de sempre estar fazendo com que o paciente fique confortável, evitando úlceras de pressão, utilizando sapatos adequados, para melhorar a saúde da pessoa idosa. E a implementação desses regimes de proteção e cuidados com a pele deve começar o mais cedo possível. A gente não deve começar quando a gente é idoso, e sim desde a juventude, e continuar ao longo de toda a vida.
Muito obrigada. Bom dia novamente, as pessoas que estão participando. Tem algumas perguntas da Paula Neves. Qual é um exemplo de bom queratolítico, doutora Carol? Eu vou desativar o meu som aqui para não dar interferência no dela. Um minutinho, por favor. Bom, queratolíticos a gente pode utilizar, por exemplo, os cremes que contêm ureia 20%. A gente pode utilizar alguns produtos que contenham ácido lático, que a gente usa às vezes até para verrugas. Basicamente, esses são 2 que são bastante bons, mas sempre com orientação médica. Mas alguém ficou com alguma dúvida? Tem alguma pergunta? Pode enviar no chat. As pessoas que estão ainda aí, a Paula, a Keila, a Secretaria de Educação Municipal, Nayara, Clarissa, alguma outra dúvida? A Keila, tem uma pessoa também da UBS Magaldi, né? Tem uma pessoa dizendo que não consegue acessar o link de presença. O que eles orientam é que às vezes tem que abrir uma outra aba e preencher esse link de presença, mas é a única que eu tenho. Eu não tenho outra. Eu vou enviar novamente para quem está me pedindo, tá bom? Mas é a única que eu tenho, eu não tenho como ter outra. Esse dá, vou enviar novamente. Esse link que eu coloco foi elaborado pela própria secretaria, pela escola municipal. E eles me enviam antes da aula. Se a pessoa tiver dificuldade em preencher, poderia colocar aqui um nome, e aí eu peço uma ajuda lá na escola municipal após a aula. Pode ser? Bom, a doutora Carol está aqui aguardando vocês se manifestarem. A gente agradece aos elogios da aula, né, doutora Carol? Ela fica muito feliz, né? Então, realmente, a pessoa que não conseguiu acessar, coloque, por favor, o seu nome aí no chat, que eu vou conversar com a pessoa lá da secretaria da escola, para ver como é que a gente... A doutora Patrícia Rivetti, tá bom, doutora Patrícia. Eu tenho o seu nome aqui na lista de inscritos e eu vou falar com o pessoal da escola, da Vila Romana. Assim, eu tenho o seu nome aqui, doutora Patrícia. Fique tranquila. Assim que eu terminar, eu vou enviar um e-mail para você e para a escola, dizendo que você tentou e não conseguiu. Tudo bem? Obrigada. Alguma dúvida, gente? A mais? Então, a doutora Carol vai se despedir de vocês e eu vou fechar aqui meu microfone. E agora a nossa próxima aula, lembrando que seria a semana que vem, mas temos aí um feriado, vai ser dia 8 de novembro. E eu vou enviar, é o mesmo link desde o princípio, aquele primeiro link que eu enviei para vocês da reunião do Zoom, será o mesmo, mas mesmo assim, antes da aula eu envio novamente para lembrar, tá bom, gente? Obrigada, viu? Bom, eu gostaria de agradecer a todos que assistiram a aula, que ficaram aqui até o final. Foi uma aula um pouco extensa. Gostaria de agradecer a oportunidade ao Centro de Saúde Geral de Paula Souza, ao professor Ciro. E isso. Muito obrigada a todos e uma ótima tarde.